Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam com saúde, todo mundo tranquilo, pedindo a Deus que essa situação toda se resolva logo. Pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos falar de classes de palavras, tá? Também pode ser chamada de classes gramaticais ou classes morfológicas, certo? Essas classes de palavras se dividem em 10, que podem ser variáveis ou invariáveis, tá? São 6 variáveis e 4 invariáveis. Edna, o que significa variáveis? Significa que sofre flexão. O que é isso? Que pode ficar no singular ou no plural, que pode ser feminino ou masculino e que ainda pode ser, por exemplo, no substantivo, diminutivo ou aumentativo, tá certo? Então, variável é que sofre flexão. Invariável, olha, o in é de negação, certo? Não sofre flexão. Ou seja, essas 4 classes de palavra aqui, elas não vão para o feminino, nem para o masculino, nem para o plural, nem para o singular. Vai ser invariável, não vai sofrer flexão, tá bom? Edna, como é que eu vou saber quais são essas classes de palavras? Olha, eu vou colocar aqui um mnemônico, que mnemônico é o quê? É uma técnica para você aprender mais rápido, para você assimilar mais rápido, tá? Que é uma palavrinha que a partir das iniciais a gente vai formar as classes de palavras, certo? Na VASP, tá reto, né? E a partir aqui dessas iniciais, nós vamos descobrir quais são as classes de palavras. Essas aqui são 6, que são as variáveis, tá? Do N a gente forma o numeral, certo? Esse A gente forma o artigo. Se você quiser colocar o adjetivo também não tem problema. Do V a gente forma o verbo. E esse A gente coloca o adjetivo, porque a gente já colocou ali o artigo, não é? O S, substantivo. E o P é o pronome. Pronome, tá? Essas aqui são as variáveis, que significa o quê? Que vai para o singular, para o plural, feminino, masculino, tá certo? Agora eu vou explicar cada uma delas. Eu vou explicar de maneira geral, vou dar uma pincelada geral. A gente vai ter um momento que vai explorar, detalhar melhor cada uma delas, tá bom? Mas eu vou explicar de maneira geral aqui para vocês já começarem a resolver questões, tá? Gente, o numeral na matemática significa o quê? A quantidade, não é assim? Aqui na língua portuguesa também, tá? Vai quantificar as pessoas, as coisas, os objetos, os seres, tá? Quantificar, quantidade, dar quantidade, tá? O numeral, ele pode ser ordinal, tá? E o ordinal, olha aqui, até o D, tá? Vem de ordem, tá? Então, é ordenar. Por exemplo, a gente vai colocar vocês na fila. A Júlia é a primeira da fila. Ordem. Ele era o 5º da fila. Ordem. Ele ficou em primeiro lugar. Ordem. Tá certo? Também pode ser cardinal, que aqui cardinal é o número propriamente dito. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu digo assim, Pedro comprou R$400 em roupa, tá? R$400 é cardinal. Quando eu digo ele perdeu R$700 em jogo, Deus defenda, né? Porque ninguém merece perder R$700 em jogo, né? Mas o 700 é cardinal, tá? Então o cardinal é o número normal, né? É o número real, 400, 700, R$1.000, 2.000. Também pode ser fracionário. Fracionário vem de quê? De fração. Fração. Ele comeu metade do bolo. Ele comeu 1/5 da laranja. Ele comeu meia torta, tá? Então é fração.
Fração é de quebrado mesmo, né? E o multiplicativo. Multiplicativo vem de quê, gente? Multiplicação, tá? Multiplicativo. Vale, né? A gente tem isso no português? Tem. Massa, né? O multiplicativo é de multiplicação mesmo, sabe? É o dobro. Ele ganhou o dobro do que havia perdido, tá? Ele ganhou o quíntuplo do que tinha invertido, certo? Então, multiplicativo é multiplicação. Facinho, facinho assim, Edna? Show, né? Facinho assim, tá? Agora a gente vai para o artigo. Artigo. Aqui é muito simples, gente. O artigo, ele é uma palavrinha que vem antes do substantivo, tá? E essa palavrinha vai determinar, ou seja, vai dar uma noção exata ou vai indeterminar, você não vai saber a que se refere, tá? Ele pode ser definido ou indefinido, que aí esse indefinido vai dar a ideia de indeterminação e definido vai dar a ideia de determinação, tá? Que aí o definido é o quê? A, o, as e os, certo? E o indefinido é uma, uns e umas. Quando eu digo assim, a menina chorava. A, eu sei quem é. Eu digo a Júlia chorava. Eu sei quem é a Júlia, tá? Mas se eu digo assim, um rapaz corria enlouquecidamente, eu não sei quem é o rapaz, tá certo? Um rapaz qualquer. Tudo bem? É só isso, só isso. Vai vir antes do substantivo. Aí a sacada é você saber o que é substantivo, né? Mas a gente vai já aprender, tá bom? Só isso aqui? Só isso aqui. O verbo, gente, é uma palavra que vai indicar ação, estado da natureza, fenômeno. Eu aprendi que verbo é sempre ação. Não, porque, por exemplo, choveu ontem. É uma ação? Não, é um fenômeno da natureza, aconteceu. Ah, Edna, mas choveu, foi uma ação de chover. Não, mas ninguém praticou a ação. Ah, foi Deus que praticou. Não, não vamos viajar muito não, tá certo? Então, o verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza, tá certo? Esse estado não é o estado do Ceará, Minas Gerais, não é não, tá? É como você se encontra, como você está. Quando eu digo assim, Pedro estava triste. Estava. É o momento em que ele se encontrava, tá? Não é que ele é sempre triste. Quando eu digo Pedro é triste, ele é sempre triste. Mas ele estava, é o estado, é o momento. O estado aqui indica momento, tá? E a ação. Everton andava vagarosamente. Aí é uma ação. Ele andava. É uma ação de andar, certo? Fenômeno da natureza é o que eu já falei, que é choveu, nevou, geou. É estado, fenômeno. É fenômeno da natureza. Estado não é fenômeno da natureza, tá? Estado é como você se encontra naquele momento e a ação você pratica mesmo alguma coisa, né? Os jogadores corriam, os meninos disputavam, certo? A professora ensinava, é a ação de ensinar. Tudo bem? É só isso? Por enquanto só. Aprenda que o verbo é ação, estado, fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza, tudo tem a ver com a natureza mesmo, né, gente? Choveu, nevou, relampejou, relampeou, né? Trovejou, tá certo? E o estado é aquele momento que você se encontra. Feliz, alegre, triste. Você não pode dizer assim, a professora é triste. Porque senão, coitado de mim, você é sempre triste? Não, tem momentos que a gente é feliz, né? E a gente é mais feliz do que triste, né, gente? Ave Maria. Tá certo? Então agora a gente vai ver o quê? O adjetivo. Seguindo a ordenzinha, né? Adjetivo. Certo? A ordem do mnemônico, né? Navas, P, né? O adjetivo é uma qualidade ou uma característica. Certo? Não é sempre qualidade? É não, porque eu digo assim, a sala estava escura. Certo? Escura é uma característica da sala. Quando eu digo a professora vestia uma blusa vermelha, ó, vermelho, né? Vermelho é um adjetivo. Não é uma qualidade, é uma característica da blusa, né? Certo? Quando eu digo assim, a moça é bonita, aí sim, é uma qualidade, ó.
é uma qualidade? Sim, porque ela é bonita, tá? E a característica é quando a gente dá alguma... Quando a gente diz alguma coisa, né? Por exemplo, a sala era escura, o dia estava claro, olha aí, né? Ai, a menina sorria alegremente, ela sorria alegremente. Alguém sorri triste, né, gente? Às vezes tá, às vezes tá sorrindo, mas não tá tão feliz, né, gente? Tá certo? Então, é uma qualidade e uma característica. Ai, mas eu aprendi que adjetivo é sempre qualidade. Não, é também uma característica, tá certo? Porque às vezes você pode encontrar na sua prova, por exemplo, de qualquer prova da vida que vocês forem fazer, de concurso, sei lá, né? Mas aí lá tem dizendo que a sala encontrava-se iluminada. Encontra o adjetivo na expressão. E você vai dizer, ué, mas eu aprendi que adjetivo é sempre uma qualidade. Adjetivo também é característica, tá certo? E ele vai sempre se referir, o adjetivo vai se referir ao substantivo. Ele vai acompanhar o substantivo, porque ele vai caracterizar ou ele vai qualificar o substantivo. Aí agora a gente vai falar de substantivo, tá? Essa classe de palavras, gente, é uma das mais importantes. Substantivo é uma das mais importantes, se não a mais importante, tá? Porque substantivo, ó, vem de substância. Substância. Sabe quando a mãe diz, menino, vai comer para criar substância, né? A substância é a substância, aquele que vai te deixar forte. Então, o substantivo é aquilo que deixa, que em torno dele tudo vai girar, sabe? Ele é o núcleo. O substantivo, ele é o núcleo, Em torno dele vai vir um artigo, vai vir um adjetivo, o verbo vai se relacionar com o substantivo, tá certo? Então, o substantivo é o quê? É uma palavra que vai dar nome às coisas que existem. Existe uma infinidade de substantivos. Olha, a gente pode fazer um texto só de substantivo. Tem um texto chamado Circuito Fechado, que é só substantivo, para você ver a importância dessa classe de palavras, tá? O substantivo, ele pode ser comum, quando se refere no geral, quando se refere a todo mundo, às coisas em gerais. Por exemplo, as pessoas estão temerosas pela situação com a Covid-19. As pessoas, eu não sei quem é, mas eu sei que são as pessoas de modo geral, tá? Quando eu digo Maria estava temerosa, aí eu já sei que Maria é um substantivo próprio, porque ele está restringindo. Pessoa geral, Maria, restrito. Eu sei que é uma pessoa. Quando eu digo, o Diário do Nordeste publicou o contexto social em que se encontra o Ceará. O jornal Diário do Nordeste é o nome do jornal, tá certo? Também substantivo próprio. Quando eu digo assim, o furacão Katrina arrasou com a natureza, também é um substantivo próprio, que é o nome do furacão, tá certo? E aí a gente tem substantivo próprio, substantivo comum, substantivo primitivo, derivado, o coletivo. Mas isso é uma aula, é uma próxima aula, para um outro momento. Mas o substantivo que você tem que aprender agora, assimila isso, aprende isso. O substantivo é uma palavra que dá nome às coisas, aos seres. Amor é substantivo, vida é substantivo, Deus é substantivo, Edna é substantivo, professora é substantivo comum, porque há várias professoras, certo? Quando há derivado, o pedreiro trabalhava com muito vigor, pedreiro é substantivo derivado. A pedra estava manchada, pedra, substantivo primitivo, porque de pedra vem o pedreiro, certo? Substantivo coletivo, o cardume era lindo. O cardume é de quê? De peixe. Quando eu digo cardume de peixe, eu estou sendo redundante, aí não pode, tá certo? Você vai usar só o cardume, porque o cardume já é de peixe. Eu ganhei um ramalhete lindo no Dia dos Namorados. Olha que coisa linda, né? Ramalhete é o quê? Conjunto de flores. Foi várias flores. Então, isso aqui é substantivo coletivo. Tá certo? Aprende aí. Substantivo é a palavra que nomeia os seres. Pode ser vivo, pode ser morto, seres animados ou inanimados, como vem nas gramáticas, tá? Animado, que tem vida. Inanimado, sem vida. Substantivo. Agora falta o quê? O
pronome. Que o pronome, gente, é uma palavra que vai se referir ao substantivo ou que vai acompanhá-lo. Ele pode substituir o substantivo, quase não sai, né? Substituir o substantivo ou acompanhar, tá? Ele pode substituir o substantivo ou acompanhar, tá? Quando ele substitui o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Quando o pronome substitui o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Quando ele só acompanha o substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. Edna dá exemplo? Desculpa. Eu digo assim: Pedro caminhava. Ele preza pela saúde. Ele está substituindo Pedro. Então, ele substituiu o substantivo. Pedro não é substantivo próprio? Sim. Então, ele é pronome. Então, ele substituiu o substantivo, pronome substantivo. Olha, substituir, substantivo, tá? Quando ele acompanha, sinto saudade de minha avó. Olha, minha é pronome possessivo. Está acompanhando a avó, que é substantivo. Então, eu tenho o quê? Um pronome adjetivo. Edna, então, do pronome eu só preciso saber isso? Claro que não, né, amor? Claro que não. Porque o pronome, ele é bem extenso. A gente tem o quê? Pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome pessoal, pronome oblíquo, pronome de tratamento, pronome relativo. Vala, Edna, tudo isso? Sim, tudo isso, tá? E a gente vai estudar no momento próprio, numa aula só para ele, tá certo? Mas, agora eu quero que você aprenda que o pronome, ele se refere ao substantivo ou ele substitui o substantivo, tá? Ele acompanha o substantivo ou ele substitui o substantivo, tá? Quando ele substitui, pronome substantivo. Quando ele acompanha, pronome adjetivo, tá certo? Ok. Olha os pronomes pessoais. Vou só aqui mostrar os pronomes pessoais. Aquele que a gente usa para ser sujeito da oração. Eu, tu, ele, ela, parecendo ir, né? Você também já é usado, né? Primeira pessoa de singular, segunda pessoa, terceira pessoa de singular, não é? Aí vem o nós, vós, eles, elas, vocês, tá? Isso aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Pronomes pessoais. Por que pessoais? Porque são pessoas. Vai se referir às pessoas. E essas pessoas vão agir na oração. É o que vai dar ação. Ele andava. Olha aí. Quem era que andava? Ele. Ele é o quê? Sujeito. Sujeito da oração. O que é oração? Uma frase que tem verbo. Oração é uma frase que tem verbo. Tá certo? Isso aqui é os pronomes pessoais. Não se angustiem, não se apavorem por enquanto. Não se apavorem de jeito nenhum, tá? Então, aqui nós vimos o quê? As 6 classes variáveis. Percebeu aí que nós vimos o N, o A, o V, o A, o S, o P na VASP? Pronto. Aí agora a gente vai ver as invariáveis. Olha aqui o mnemônico, SIPA. A partir daqui nós vamos formar as classes de palavras. Conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Essas 4 classes de palavras são invariáveis. Significa o quê? Que não vai para o singular, não vai para o plural, não tem feminino, não tem masculino, certo? Vai ser invariável. O in é negação, certo? Então, não vai sofrer flexão. Vamos ver aqui cada uma delas, né? Olha, a conjunção são palavrinhas
que você usa para ligar as orações, para introduzir um período. Lembra da redação do Enem, que a gente pede muito que vocês usem os elos coesivos, os elos operadores, né, os operadores argumentativos? Geralmente é uma conjunção ou uma locução conjuntiva, certo? O portanto é uma conjunção. A demais é uma conjunção. Além de é uma conjunção. O também, o eu, nem, o mas, porém, o todavia, o entretanto, embora, tudo é conjunção. Então a conjunção são palavrinhas que vão ligar, são palavrinhas que ligam orações ou que ligam termos da oração. Que oração é uma frase que tem verbo, certo? Conjunção é isso. Só isso, Edna? Só isso, por enquanto. Tá certo? Porque a gente vai ver o número de conjunções que existem, tá? Que são muitas. Mas não se assuste agora, não. Interjeição são aquelas palavrinhas que vão indicar admiração, espanto, susto. Oh, meu Deus, é uma interjeição. Oh, meu Deus, é uma interjeição. Nossa, que maravilha. Esse nossa é uma interjeição, não é? Socorro! Olha, está sendo usado como interjeição. Poxa vida, interjeição. Então, a interjeição são palavrinhas que vai demonstrar admiração, susto, espanto com alguma coisa, tá certo? A preposição são palavrinhas que vai ligar termos, Nós temos as preposições essenciais e as acidentais, tá? Essenciais por quê? Por essência é preposição. Sempre foi preposição e sempre será preposição. E as acidentais, elas se tornam preposição. Por exemplo, por que, Edna? Porque elas se tornam? Porque ela também pode ser conjunção, pode ser outra palavra, pode assumir, de acordo com o contexto em que é usado na oração, pode assumir uma outra classificação, certo? As preposições, nós temos 18 preposições essenciais. A, ante, até, após, de, em, com, contra, per, por, para, perante, sem, sob, sobre, trás. Certo? Isso são preposições. Beleza? Preposições essenciais. Sempre vão ser o de. Ele veio de bicicleta. Olha, o de é preposição. Ele foi por um caminho tortuoso. É uma preposição. Ele vai para casa. O para é uma preposição. Tá? Então, isso aí, preposição, palavrinhas que vão ligar os termos das frases. Tá certo? O advérbio, a gente também tem muito que falar do advérbio numa aula posterior. Vai ser palavras que vão dar a ideia de circunstância, tá? De situações. Por exemplo, tem o advérbio de lugar, o advérbio de tempo, o advérbio de modo, o advérbio de intensidade, ok? Ok. Por exemplo, eu digo assim, ele mora perto da escola. Ele mora perto da escola. É o quê? De lugar. Ele mora ali perto, ele mora pertinho. Ele mora bem ali. Às vezes a gente fala assim, né? Ele mora bem ali. Esse bem ali é um advérbio de lugar, certo? Ele chegou cedo à reunião. Cedo, advérbio de tempo. Quando ele chegava, eu saía. Quando? Advérbio de tempo também, não é? Quando ele chegava, eu saía. A moça andava vagarosamente. Vagarosamente se refere o quê? Ao modo como a moça andava. Andava é verbo, não é? Vagarosamente se refere ao verbo. Então, o advérbio, ele vai fazer referência, olha só, isso aqui é importante. Ele vai fazer referência ao verbo ou adjetivo. Ou a outro advérbio, tá? Isso é massa, né? O advérbio se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio. Que beleza, que maravilha, né? Muito bom. É sempre invariável? Sempre, não vai ter feminino, não vai ter masculino. Porque quando, não existe quando, não existe. É quando. Quando a moça, quando o moço, quando o rapaz, tá certo? Então é invariável. Advérbios são palavras que indicam circunstância.
que vai dar a ideia de modo, aí vem o advérbio de lugar, o advérbio de intensidade, o advérbio de companhia, olha só. Ele andava com a amiga, advérbio de companhia, com a amiga. Interessante demais, né, gente? Então, aqui são as 4 invariáveis. As classes de palavras são quantas, gente? 10, tá? Dei uma pincelada geral aqui sobre as classes gramaticais, sobre as classes morfológicas, classes de palavras, é a mesma coisa. Espero ter sido clara, fui sucinta, espero que vocês tenham entendido, tá? Mas, caso ainda reste alguma dúvida na hora da atividade, é só entrar em contato, me procura. Professora, não entendi, eu estou com dúvida aqui, que eu explico, tá bom? Pessoal, se cuida, fica em casa, tá? Continua em casa, se cuidando, se protegendo e pedindo a Deus que essa situação logo passe, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.